Janeiro é o mês da visibilidade trans. Os outros 11 meses são da invisibilidade. Mas nós existimos 365 dias por ano. Visibilidade é o meio termo político entre a invisibilidade que aniquila e a hipervisibilidade que estigmatiza. Esse momento aqui, acontecendo agora, eu tendo um espaço de fala, eu tendo a oportunidade de estar falando para uma câmera, de ter uma equipe que está por trás, fazendo a minha fala reverberar, isso é dar visibilidade no meu ponto de vista. Seria o direito a acessar as coisas que todas as pessoas, enquanto cidadãos, têm acesso. E no caso seria ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso à saúde, ter acesso à educação. Porque o que acontece basicamente com as populações, os grupos sociais minorizados é o apagamento. E isso aconteceu com a população trans por muito tempo, né? A gente veio se tornar visível, de fato, enquanto uma comunidade organizada, como pessoas trans, enquanto homens trans negros, há muito pouco tempo. Se a gente for olhar 20, 30 anos atrás, estamos sim conquistando determinados espaços. Mas acho que precisa ter um rompimento de acreditar que uma pessoa trans em um determinado espaço é a régua com passo para medir toda uma população que historicamente é marginalizada. A gente tem aí um problema para além da invisibilidade. Não é todo tipo de visibilidade que interessa. Então, quando a gente fala de população trans, a gente está falando sempre desses dois extremos. Ou a gente é visível ao ponto de ser estigmatizado, ou a gente é invisível ao ponto de não saber que nós existimos. O ser humano não é só, enfim, células, órgãos e tudo mais. Os seres humanos são seus contextos sociais, têm suas vivências, é seu passado, sua história, são seus sonhos. E tudo isso perpassa quem você é. E eu acho que a visibilidade ela tem, não é uma data vazia, não é uma data apenas. Eu acho que o mês de janeiro é o mês que traz à tona nossas narrativas. É trazer à tona nossas narrativas, é trazer à tona nossas imagens, principalmente. Eu vejo que existe um apagamento absurdo, mesmo no mês, mesmo na semana, mesmo no dia, porque a cisgeneridade é tão firme, é tão forte em tudo que eles fazem, que eles relegam um mês e eles não falam sobre o mês. Para a gente ser visível, a cisgeneridade precisa deixar de ser a norma, a heterossexualidade precisa deixar de ser a norma, a branquitude precisa deixar de ser a norma. Todos os grupos hegemônicos que existem hoje na humanidade precisam de deixar de ser a norma. Então a gente precisa encontrar um meio termo político onde essa visibilidade existe para tornar visíveis as nossas potências, não as nossas dores, ou não somente as nossas dores. Eu não vou dizer que toda visibilidade ela contribui para uma narrativa que se quer fazer para a sociedade. Eu não vou dizer que, por exemplo, todo homem trans negro, ele me representa, a visibilidade dele é uma visibilidade que colabora para o que a gente está querendo trazer para a sociedade, pensar sobre nós, né? Essa narrativa que a gente pretende apresentar, que não existia, quer dizer, existia, mas ninguém conhecia. A visibilidade trans foi conquistada por todas as travestis, por todas as transexuais que vieram antes, por todos os homens trans que colocaram a cara a tapa, por todas as pessoas não binárias que agora agregam a luta. Tipo, a visibilidade foi conquistada, não foi dada, não foi um presente. Não foi um presente. Então percebemos ainda que ainda há uma carência, né? Ou não sei se poderia ser carência, mas uma falta de oportunidade de inserir a população trans em determinados espaços, porque ainda é muito comum no imaginário social pensar nessa população apenas em datas festivas, ou colocar uma mulher trans ou um homem trans em um determinado espaço e acreditar que aquele homem trans, aquela mulher trans vai dar conta de toda uma população que é marginalizada historicamente. Quando a gente evoca figuras como Tarso, como Tami, são figuras que alcançam um determinado lugar e se tornam automaticamente representação de toda a comunidade trans. É um problema em si e não importa quão bons ou quão ruins eles sejam, porque isso aniquila, e isso não são eles que fazem, é a cisgeneridade, a nossa individualidade.
Então, quando uma pessoa trans ela chega no espaço, ela automaticamente é alçada ao lugar de representação de toda a comunidade trans. E não necessariamente pessoas que coadunam, que convivem, que levam e carregam as pautas, o acúmulo da militância do ativismo trans. E nem mesmo essas pessoas deveriam ser consideradas representantes da comunidade. Somos visíveis de uma forma midiática. Somos visíveis para o show business nós somos visíveis. Mas para a vida em si, nós ainda não somos visíveis. A gente precisa que transgeneridade seja uma questão. A pessoa trans, nossa, que legal, da mesma forma que a pessoa cis. Ninguém pergunta para a pessoa cis se ela é uma pessoa cis. Não é uma questão a cisgeneridade, não é uma questão a heterossexualidade, não é uma questão a branquitude. A gente tem que chegar num lugar que não seja uma questão transgeneridade também. Tá aí.